Queridos, eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, o livro de Salmos, capítulo 121. Salmo bastante conhecido. Bem conhecido da gente. Eu confesso a vocês que eu vinha meditando em um outro tema, que eu creio que em tempo oportuno a gente possa compartilhar. Mas, semana passada, o Espírito, ele me levou a meditar um pouco a respeito desse tema que a gente vai compartilhar nessa noite, e dentro de algumas coisas que o Espírito Santo tem me falado, me incomodado, e quando eu sou incomodado pelo Espírito Santo, eu tenho muita dificuldade de dormir, porque eu quero dormir, mas a palavra não sai do meu ouvido e eu não consigo dormir, aí entro pela madrugada pensando naquilo, e eu entrei pela madrugada, o Espírito Santo tem me levado a pensar, não só nesse tema, mas em algumas ações para a localidade, que eu fiquei muito feliz na quinta-feira, que quando eu cheguei aqui, na verdade, houve uma testificação daquilo que o Espírito Santo vem comunicando comigo, principalmente na semana passada, e eu cheguei lá eu fiquei sabendo que as supervisões iriam se reunir, supervisão do Neemias e do Bira, se reuniram lá no núcleo do Jardim, e eu, chegando na quinta-feira, de viagem, eu me prontifiquei a estar com os irmãos lá, e fiquei muito feliz pelo aquilo que eu ouvi, a respeito de desafio para a igreja, e os irmãos foram desafiados essa semana aqui, foram para as praças pregar o Evangelho. Quem daqui foi? Você pode levantar suas mãos? Só essa turma? Ninguém mais foi? Então eu quero fortalecer, não esse convite, mas essa convocação a sairmos pelas ruas, pelas praças, proclamando o reino de Deus, amém? Quantos dão amém? Quantos dão amém com força agora? Amém. Flavinho puxou esse amém com força aí, amém, Flavinho? E o Espírito Santo, eu fiquei muito feliz porque eu ouvi das mesmas coisas. Eu tentando dormir, ia dormir às vezes 3 horas da manhã, porque a coisa no ouvido, praça, proclamação do reino, poder de Deus, libertação de cativos. O Espírito Santo tem me falado essas coisas, e eu tenho um sentimento em Deus. Deus quer fazer milagres aqui nessa noite, você crê nisso? Deus quer curar vidas aqui nessa noite. Vocês creem nisso mesmo? No ajuntamento do povo de Deus, algo tem que acontecer. Eu não posso me conformar, nós não podemos, enquanto igreja do Senhor, nós não podemos nos conformar e nos reunir em um local como esse aqui, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, e sair daqui sem acontecer alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa, amém? Como dizia a canção, aonde Deus está, o mal tem que sair. Algo tem que acontecer, por causa da presença de Deus, amém ou não? Tem que acontecer algo. E no final, Deus já colocou no meu coração, eu quero, juntamente com os irmãos aqui, eu quero orar por enfermos, eu quero clamar por milagres nesse lugar aqui, amém? Causas impossíveis, eu quero orar por isso. E eu creio que Deus é um Deus de poder. Eu não posso me conformar em ouvir que Deus é um Deus de poder e não me submeter a isso, e não praticar isso. Eu não posso me conformar com essas coisas, e você não deve se conformar com isso, amém? Estamos combinados então? Vamos unir a nossa fé? Vamos unir o nosso clamor? Então algo vai acontecer aqui, amém? Em nome de Jesus. Eu queria ler apenas os 2 primeiros versículos do Salmo 121, bem conhecido, tema de muitas canções, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga comigo, meu socorro vem do Senhor. Mas com mais força, o meu socorro
vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Desculpa aí, hein? Não convoquei você para isso, mas vocês são joia. Graças a Deus. Queridos, aqui nós estamos diante de uma afirmação e também de uma pergunta, de uma indagação. O salmista Davi, ele afirma, faz essa afirmação, a afirmação é essa: elevo os olhos para os montes. E logo em seguida ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Eu creio que é uma afirmação e uma pergunta que bastante oportuna para o momento atual, o momento em que vivemos. Eu creio que essa afirmação, eleva os meus olhos para os montes, ela se aplica ao nosso dia a dia. Muitas vezes já se aplicou ao teu dia a dia, diante das afrontas, diante das angústias, diante dos desafios, diante das lutas, das aflições. Eu creio que é uma pergunta que é inerente à natureza humana. Ou melhor, é uma afirmação que é inerente à natureza humana. Porque é possível que, de repente, você nunca tenha olhado para os montes no momento de angústia, mas há pessoas que no momento de angústia começam a andar de um lado para o outro, de repente olhar para as paredes, olhar de um lado para o outro, ou até mesmo para os montes, e fazer essa pergunta, e surge essa indagação: de onde me virá o socorro? É nos momentos de angústias, de perseguições, de afronta, que olhamos de um lado para o outro, e até mesmo para os montes, e muitas vezes desesperados, nós fazemos essa pergunta: de onde me virá o socorro? Como eu vou agir nessa situação? Quantos aqui já passaram por isso? Eu sou o primeiro de todos. Eu sou o primeiro de todos. Quantas vezes, nos momentos de angústias, eu já fiz essa pergunta: de onde me virá o socorro? Porque é algo que surge naturalmente em nós. Quando surgem as situações adversas, quando nós somos afligidos, na nossa precipitação natural, inerente à natureza humana, nós olhamos de um lado para o outro e nós perguntamos: de onde me virá o socorro? Qual será a solução para esse problema? Isso surge, isso faz parte da nossa vida. É uma realidade que cada um de nós já experimentou, experimenta. É possível que você esteja aqui nessa noite, de repente, com esse questionamento: de onde me virá o socorro? Como é que eu vou resolver essa situação que se instaurou na minha família, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, na minha saúde? Como é que eu vou resolver a situação? De onde me virá o socorro? De onde sairá a solução? É possível que você esteja vivendo esse momento, mas é possível também que você ainda vá viver esse momento. E também, diante dessas tribulações, você vai fazer essa pergunta. De repente você não vai expressar isso verbalmente, mas você, no teu coração, no teu íntimo, você vai fazer essa pergunta: de onde me virá o socorro? Davi, ele quando ele foi inspirado nesse salmo, ele estava vivendo um momento de deserto. Segundo alguns estudiosos, Davi estava no deserto de Parã. E não só ele estava no deserto, mas foi quando ele recebeu a notícia de que o seu líder, a sua referência de liderança, que era o profeta Samuel, ele havia morrido. Então foi um momento de muita angústia para Davi, porque Davi, ele vivia perseguido, ele já tinha sido ungido como rei de Israel, mas ainda não havia assumido o trono,
E ele estava naquele momento de perseguição, e logo em seguida, ele sabe da morte de Samuel, que era a sua referência, que era a sua referência de liderança, a sua referência profética. Imagino como é que foi isso para Davi, como foi angustiante. É possível que ele, caramba, e agora? A quem eu vou recorrer? A quem eu vou encostar a minha cabeça? Ele perdeu isso, e ele escreveu essas coisas: eleva os meus olhos para os montes. Essa expressão montes é muito interessante, porque confronta com uma prática pecaminosa de Israel, porque nesse tempo, quando ele escreveu, já havia muita idolatria no meio de Israel, e a Bíblia fala que eles sacrificavam a outros deuses nos montes. Então Davi, ele usa eleva os meus olhos para os montes. Será que o meu socorro vem do monte, aonde se sacrificam outros deuses? De onde me virá o socorro? O nosso socorro, queridos, não vem de monte. Diga comigo assim: o meu socorro vem do Senhor. Diga mais uma vez: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não tenho dúvida que Deus, não só nessa noite, mas ao longo da nossa vida, Ele não quer que a gente fique presos, acomodado, olhando para os montes, buscando solução nas paredes. Tem pessoas que ficam presas o tempo todo, passa a vida inteira olhando para os montes, passa a vida inteira olhando de um lado para o outro, mas não busca a solução verdadeira, não busca o socorro bem presente na hora da tribulação. Não é o caminho. Deus não quer isso para a gente. Deus também, Ele não quer que a gente fique o tempo todo fazendo essa pergunta: de onde me virá o socorro? Você sabe de onde vem o teu socorro? Você sabe mesmo? Mas é possível que mesmo a gente sabendo, a gente não toma uma atitude de buscar o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto há tempo. Amém? É o tempo de buscar o Senhor. O tempo de buscar o Senhor é amanhã. Amém? Opa, tem gente que está ligado aí. O tempo de buscar o Senhor é quando? É hoje. É hoje. A gente não sabe do dia da manhã. O amanhã não nos pertence. Então vamos fortalecer isso, vamos melhorar. Qual é o tempo de buscar o Senhor? Vamos fortalecer mais ainda. Qual é o tempo de buscar o Senhor? Amém. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Então nós não podemos ficar presos a questionamentos. Deus não quer isso, mas Ele quer que a gente não só declare, mas que a gente fique amparado nessa declaração de Davi: o meu socorro. Qual é a declaração? Qual é a declaração que nós devemos declarar e devemos nos amparar? Qual é a declaração? Diga comigo assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode falar isso para o teu irmão com toda a força? Amém ou não? Amém. Aleluia. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa não deve ser apenas uma declaração, mas deve ser o nosso amparo. Essa palavra, a palavra do Senhor, queridos, a palavra do Senhor é viva. Ela é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Essa palavra, ela tem que funcionar na nossa vida. Ela não pode ficar apenas a nível do meu conhecimento, mas eu tenho que colocar em prática, eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que tomar posse dessa palavra, eu tenho que tomar uma atitude em Deus. Amém?
Por que eu falo essas coisas? Porque são coisas que eu já vivi e são coisas que eu vivo. A minha vida, ela não pode ser pautada, ela não pode estar fundamentada em apenas ouvir, mas eu tenho que ouvir e praticar a palavra. Bem-aventurado é aqueles que ouvem e o que? Praticam a palavra do Senhor. É considerado um homem que edifica sua casa sobre a rocha. E quando vem as tempestades, os vendavais da vida, não pode derrubar, porque a tua vida está fundamentada, a tua vida está amparada na palavra do Senhor, que é poderosa. Amém? Então, o nosso socorro vem da onde? Do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro, às vezes eu me deparo com algumas pessoas insatisfeitas pela a situação atual do país e falam assim, eu vejo muitas pessoas declarar isso, eu vou sair do país, vou para o Canadá, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, como se a solução estivesse numa mudança de um país para o outro, de uma cidade para o outro. Não está, queridos. A Bíblia está dizendo isso. Aí de repente o cara vai para a Europa, ele chega lá, se decepciona, porque o Estado Islâmico vai lá, detona uma bomba lá, mata uma porção de gente, e fica desesperado, quero voltar para o Brasil. Vai ficar nessas idas e vindas, porque começa a colocar a sua confiança, começa a pautar a sua vida nessa terra, nos recursos dessa terra. Outras pessoas colocam a sua confiança em um bom plano de governo. Chega o tempo das eleições, aí começa a botar a confiança em um candidato, não, esse agora vai, agora o país vai, e se decepciona. Começa a colocar sua confiança em um bom plano, um plano bem articulado de segurança pública, e não resolve. Outros colocam sua segurança, a sua confiança em um plano de saúde. Não, agora eu tenho um plano de saúde, estou tranquilo. Não resolve. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos em quem? Nós confiamos em quem? No Senhor, no nome do Senhor. E hoje, querido, o atual momento que vivemos, nós precisamos nos apegar, conforme diz a palavra, com mais firmezas às verdades aprendidas. Amém? Você precisa se apegar com mais firmezas. Toninho, eu estou firme na fé, estou tranquilo. Se apegue com mais firmeza, porque a chapa está quente e a chapa vai esquentar mais ainda. E nós precisamos nos apegar com mais firmezas às verdades aprendidas. Que verdades são essas? Que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa vitória. Essas são as verdades aprendidas, que devemos nos apegar, que devemos declarar, que é importante a gente declarar essas coisas. É importante declarar. O diabo precisa ouvir isso da tua boca, ao invés de ouvir murmuração. O diabo precisa ouvir a palavra do Senhor na tua boca. Mas nós não devemos apenas proclamar de boca, mas de todo o coração, crendo que Ele é poderoso. Aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir cabalmente. Amém ou não? Aleluia. Queridos, Davi era alguém com muita autoridade para falar dessas coisas, porque Davi, ele fala de coisas que ele viveu, ele escreve coisas que ele viveu, não era apenas uma inspiração poética, não, era algo que fazia parte da vida dele, eram sentimentos que faziam parte do seu coração, eram angústias que faziam parte da sua vida.
Ele tinha muita autoridade. Eu imagino no momento desse, que ele passou no deserto de Parã, quando ele escreveu esse Salmo 121, é possível que ele tenha lembrado de alguns momentos aonde ele viu a mão do Senhor agindo na tua vida de forma tremenda, de forma poderosa. E é assim que Deus age conosco, porque eu não sei o dia da manhã, amanhã eu posso passar por algum tipo de tribulação, de angústia, de perseguição, mas eu vou sempre lembrar que lá atrás, Deus me sustentou nos momentos difíceis, amém? Na verdade eu sou fruto disso. Eu posso, juntamente com Davi, falar nessa noite com muita tranquilidade, que eu tenho autoridade, assim como Davi teve autoridade para falar dessas coisas, para falar que o Senhor é o seu socorro, eu também tenho autoridade para isso, porque o Senhor tem me socorrido, o Senhor sempre me socorreu, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque vocês estão diante de um homem que já passou por muitas dificuldades, muitas tribulações, mas em nenhuma delas o Senhor nos desamparou. O Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é tremendo, e eu sou fruto disso. E Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele não te desampara. Ele está aqui nessa noite e quer realizar coisas tremendas na tua vida. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Algo que está muito forte no meu coração é que o Senhor quer dar livramento a pessoas aqui nessa noite. Laço de morte vai ser quebrado aqui nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Uma das coisas, ou um dos momentos marcantes na vida de Davi, que é a inspiração de muitas canções, de muitas pregações também, foi quando Davi, ele se deparou com o gigante Golias, em uma afronta. A Bíblia diz que um dia estava Davi, o mais novo dos seus irmãos, e o seu pai Jessé falou: Davi, vai levar um alimento para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E a Bíblia diz que Davi foi lá levar um lanche para os seus irmãos, e chegando lá, estava de um lado o exército de Israel, do outro lado estavam os filisteus, e saía do meio do arraial dos filisteus, aquele gigante chamado Golias, que todos nós conhecemos a história, e aquele gigante, ele se levanta, afrontando o povo de Israel e fazendo um desafio. O desafio é para que alguém do exército de Israel lutasse com ele. Quem ganhasse a luta era considerado o vencedor daquela batalha. E o povo de Israel estava, o exército de Israel, juntamente com Saul, estava amedrontado, estava cabisbaixo por causa da afronta e por causa do tamanho daquele homem. Era um homem gigantesco. E Davi, ele chegando ali para levar o lanche, ele ouve as afrontas daquele gigante, e ele se dispõe em Deus, ele toma uma atitude em Deus: eu vou lutar contra esse gigante. Ele se apresentou para a batalha, se apresentou para aquele desafio, e a Bíblia fala que o rei Saul, ele tentou dar algumas armaduras de guerra ali, botar uma roupa apropriada para aquele momento, mas Davi, ele não se sentiu bem, aquilo não combinava com ele. Na verdade era uma estratégia de Deus, e ele não quis aquela armadura, e ele disse: não, eu vou lutar contra esse gigante, mas eu vou em nome do Senhor. E novamente a Bíblia diz que aquele gigante, aquele homem imenso, veio se aproximando, e Davi também, ele havia escolhido 5 pedras do ribeiro, botou no seu alforje, e depois colocou na sua funda. Aquele gigante vem se aproximando e blasfemando contra o povo de Deus, desprezando Davi também. Ele desprezou Davi,
pela estatura de Davi e porque Davi não estava vestido adequadamente para um guerreiro. Ele começa a desprezar e começa a afrontar. E Davi fala: Golias, tu vem contra mim com espada, com lanças, porém eu vou contra ti em nome do Senhor. E ali a Bíblia diz que o povo de Israel, através de Davi, logrou uma grande vitória naquele dia. Os inimigos caíram, o gigante caiu por causa da fé, porque Davi, ele não foi contra aquele gigante no seu nome, ou amparado em recursos dessa terra, mas ele foi amparado pelo poder do Senhor. Esse deve ser o nosso amparo, essa deve ser a nossa atitude. Nós não devemos lutar, nós não devemos encarar os desafios baseado ou fundamentado no nosso conhecimento, no nosso intelecto, mas nós devemos encarar os desafios confiados no poder do Senhor, é no nome do Senhor. Por isso que ele escreve essas coisas com muita autoridade, com muita propriedade. Ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está aqui entre nós. Desde o momento que você entrou aqui, querido, você entrou aqui para adorar esse Deus Todo-Poderoso, que embora você não esteja vendo com seus olhos físicos, ou até mesmo não esteja sentindo talvez nada, mas Ele está aqui, amém? Ele está aqui, te contemplando, conhece todas as tuas lutas, conhece todas as tuas dificuldades, os teus desafios, e Ele quer te dar livramento nessa noite, Ele quer te dar vitória sobre os teus inimigos. Quantos creem nisso? Pode adorar o Senhor, pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Saiba de uma coisa, os gigantes vão sempre existir, amém? Vão sempre existir, só mudou o cenário, mas o gigante é o mesmo, as afrontas são as mesmas, as perseguições são as mesmas. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos o quê? Isso é ânimo? Tivéssemos o quê? Bom ânimo. Amém? No mundo, isso é fato. Por que que nós vamos ter sempre aflições? Porque os gigantes vão sempre existir, as afrontas, o desprezo, as perseguições, mas nós temos que ter bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque o Senhor é o nosso socorro, amém? Diga comigo mais uma vez: o Senhor é o nosso socorro. Mais uma vez: o Senhor é o nosso socorro. Agora, só para você, principalmente você que está vivendo um momento de desafio, um momento de angústia, coloca a mão no teu peito e diga assim, fecha os teus olhos, diga: o Senhor, mas diga com fé, diga: o Senhor é o meu socorro. Diga: o Senhor é o meu socorro. Aleluia, aleluia. Isso é bom, né? Dá uma encorajada na gente, dá ou não dá? A gente fica encorajada, a gente fica encorajado quando a gente olha para essas verdades, quando a gente absorve essas verdades, nos encoraja. O medo vai embora, a angústia vai embora, porque eu sei que Ele está comigo todos os dias, que Ele é o meu socorro bem presente, não é ausente, Ele é bem presente. Por mais que você pense muitas vezes, parece que Deus está distante, todavia Ele está bem presente, amém? Bem presente.
Eu não quero me deter apenas em comunicar essa palavra, muito importante, porque a palavra, eu quero com a palavra do Senhor, aguçar a tua fé, instigar a tua fé, eu quero mexer com a tua fé, mas a gente sabe que não é só a palavra. Ué, Toninho, não é só a palavra não é poderosa? Sim, a palavra é poderosa, mas eu quero ir um pouco mais além, baseado numa palavra de Paulo, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do poder de Deus. E nessa noite, eu não quero me deter apenas no comunicar a palavra, mas eu quero ir um pouco mais além. Eu quero ir para a prática do poder de Deus na tua vida, amém? E a prática do poder de Deus é pela oração, é pela busca, amém? E eu creio que Deus quer fazer milagres aqui nessa noite. Deus quer livrar pessoas aqui do laço de morte, amém? Deus quer fazer isso nessa noite. E Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele dizia assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé, ela tem que estar apoiada no poder de Deus, em demonstração de Espírito e de poder. Deus, ele quer demonstrar nessa noite o milagre, a cura, a restauração, a libertação. Algo tem que acontecer aqui. Se tiver pessoas oprimidas aqui, vai ser liberta pelo poder do nome de Jesus. Se você entrou aqui angustiado, de repente meio confuso, Deus te liberta nessa noite, amém? O Senhor Jesus te liberta, o Senhor Jesus te cura, o Senhor Jesus te restaura, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo. Certa ocasião, a Bíblia fala, no livro de Mateus, não precisa abrir, no livro de Mateus capítulo 11, versículo 3, versículo 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Diga, ouvindo e vendo. Mais uma vez, ouvindo e vendo. O que os discípulos estavam ouvindo e vendo? O que nós estamos ouvindo aqui nessa noite? O que nós temos a expectativa também de ver, ou que já temos visto? Jesus responde, ele diz assim: os cegos veem. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Diga comigo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Queridos, isso é demonstração de poder, isso é demonstração de milagres. A gente não pode se conformar em reunir em um local como esse, ou em praça pública, ou seja lá onde for, como igreja, e nada acontecer. Tem que acontecer alguma coisa. Porque o Senhor falou assim: olha, vai lá e diga que os coxos andam, os cegos veem, que há libertação, há poder, há milagre. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não parou de fazer milagres, amém? Jesus não parou de curar o cego da cegueira. Ele não parou, nós que paramos. Nós precisamos
retornar a essa prática, ter ousadia para colocar as mãos sobre os enfermos e ordenar a enfermidade que saia no nome de Jesus. Ter ousadia para dizer ao espírito das trevas que se manifeste. Para quê? Para fazer gracinha? Não, para a gente mandar eles para os quintos dos infernos, amém? Temos que ter essa ousadia. E a pergunta que eu faço aqui nessa noite: qual é o teu gigante? É o gigante da angústia? É o gigante da enfermidade? Da perseguição? Qual é o teu gigante? Qual é o gigante que tem te afrontado nessa noite? Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Não importa o teu gigante, não importa o tamanho do gigante, não importa. O que importa é que o teu socorro vem do Senhor. Amém? O teu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse mesmo salmo ele diz que ele não deixa os nossos pés vacilar, ou seja, não deixa a gente cair. Neste mesmo salmo ele fala que ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, ou seja, ele guarda o nosso caminho, ele caminha conosco todos os dias. Eu não creio em um Deus de bonitos discursos apenas. Deus não é um Deus de discursos bonitos, mas Ele é um Deus de poder. E era isso que Paulo falando: olha, eu não estou muito interessado, é importante que a gente discurse, é importante que a gente comunique a palavra de Deus, mas não pode ficar só nisso. Algo tem que acontecer. Eu tenho andado com meu coração inflamado, eu não estou conformado com a vida que eu tenho levado. Eu quero mais. Eu quero mais. Jaqueline e Jennifer, que me suportem lá, porque as loucuras estão vindo na cabeça. E Paulo, ele fala que o Evangelho de Cristo é loucura. Então não se espante, daqui uns dias você vai ouvir falar que eu estava lá no meio da praça, sozinho, com uma caixinha de som, abrindo a boca, pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando demônios. Isso tem ardido no meu coração. Eu não posso me conformar com as vidas indo para o inferno. Eu não posso me conformar com a enfermidade que muitas vezes tem assolado o povo de Deus, sabendo que a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz o Senhor. Sorebalabá, sorianda leva xerebalabaxéia, sorianda leva xerebalabá, sorecanta lavás. Deus está falando, queridos. Esse é o tempo da igreja, aonde a igreja vai se levantar com muita autoridade para proclamar o seu reino, não apenas com palavras, mas com espírito e demonstração de poder. Aleluia! Isso tem que inflamar os nossos corações.